Ouça agora a narração do livro A Mediunidade Sem Lágrimas, por Eliseu Rigonati. Capítulo 16. Os habitantes do mundo espiritual. O primeiro cuidado de quem aporta a um país estrangeiro é procurar conhecer os usos e os costumes de seus habitantes. A prudência manda que o viajante assim proceda, para evitar imprevistos desagradáveis e para saber como se comportar. A mediunidade nos leva ao infinito mundo espiritual, que também tem suas leis, usos e costumes próprios. Um erro supor-se que a morte concede ao espírito a sabedoria plena ou a inteira posse do sentimento. Não lhe dá nem uma nem outra coisa. O espírito desencarnado continuará a ser o mesmo que era quando encarnado. Era o encarnado uma pessoa bondosa? A morte o fará um espírito bom. Era uma pessoa de mau coração? A morte o fará um espírito malévolo. E continuam a viver, o bom espalhando o bem, engrandecendo-se e tornando-se um espírito superior, o mal a pensar no mal, até que o sofrimento e as decepções o obriguem a procurar na prática do bem um alívio para a sua consciência perturbada. No mundo espiritual, encontram-se espíritos dotados das maiores virtudes e de deslumbrante inteligência. Lá também vivem espíritos portadores de vícios e de muita propensão para o mal. Há os mistificadores que não se importam em assinar suas comunicações sem valor algum, com os nomes de espíritos que veneramos. Desconfiemos sempre dos nomes. A assinatura não é uma garantia de autenticidade. Há os espíritos brincalhões e zombeteiros, cujo maior prazer consiste em enganar com suas peças os indivíduos crédulos que os escutam e seguem-lhes os conselhos estúpidos e as indicações tolas. Há os orgulhosos que julgam tudo saber e ainda querem dominar. Há os malévolos que espalham por toda parte a desarmonia e a malquerência, as rivalidades, principalmente nos centros espíritas, entre os médios e entre os diretores. Aproveitam-se de nosso amor próprio para conseguirem seus desígnios. Servem-se da máxima astúcia para desviarem os médios de seus deveres. Nunca nos esqueçamos de que os médios estão sujeitos a terríveis lutas contra os espíritos ignorantes. Somente quem já travou tais lutas é que pode avaliar-lhes a intensidade. Para vencê-las é necessário muita prudência, muita fé e possuir um intenso desejo de beneficiar os que sofrem. Dentre os espíritos que se dedicam ao bem, citaremos os curadores, que se esforçam para mitigar os sofrimentos da humanidade, os consoladores, cuja função é espalhar pensamentos de fé e esperança entre os aflitos, os espíritos educadores, que se encarregam de promover nosso progresso moral e intelectual. Há também outras categorias de espíritos que trabalham ativamente para a melhoria dos indivíduos, das famílias, das cidades e das nações. Tais são, em curto resumo, os habitantes do mundo espiritual, com os quais a mediunidade nos põe em uma íntima ligação. Conquistar a proteção e a simpatia dos bons e livrar-se o mais possível da influência dos maus é a grande tarefa a qual os médiuns devem aplicar-se constantemente. Ao entrarmos em contato com os espíritos, revistamo-nos da máxima prudência. Sejamos prudentes como as serpentes, conforme nos recomendou o Mestre. Não acreditemos em tudo que recebemos dos espíritos. Vejamos primeiro se suas mensagens estão de acordo com o Evangelho e com os ensinamentos dos mestres. Todas as comunicações serão analisadas. Analisar uma comunicação é estudá-la palavra por palavra, linha por linha, trecho por trecho, e, por fim, aceitá-la, rejeitá-la ou pô-la em observação. Aceitá-la, se pregar o bem, se versar fatos que os mestres já estudaram e cujos exemplos podem ser encontrados em seus livros, se puder ser comprovada facilmente. Rejeitá-la,
se contiver uma única palavra contra a lei da caridade, se trouxer elogios próximos e excitar a vaidade, se tratar de assuntos que o bom senso repele, se o que ensina for contrário àquilo que a longa prática afirmou e comprovou. Pô-la em observação, se a lição for nova. Quando múltiplas experiências a confirmarem, então será aceita.